nos capítulos anteriores. Uma promessa que parecia brincadeira, mas entre sonhos, desejos e lembranças, Louis percebeu, está apaixonado. E agora, quando esse amor se encontrar com a verdade, o que vai acontecer? O silêncio do quarto era quebrado apenas pela respiração tranquila dos dois. Nos braços da Alteza, Louis permaneceu imóvel, mas seus pensamentos estavam em tumulto. Desde que percebeu o que sentia, a vergonha o dominava. Suas bochechas ardiam em um tom rubro, e os lábios mordidos denunciavam sua ansiedade. Como isso aconteceu? Eu não deveria gostar dele, talvez fosse melhor se tivesse ouvido os conselhos e me aproximado do Duque Vyton. Mas não era assim que seu coração reagia. Cada gesto da Alteza, o cuidado, a proteção, até mesmo o simples toque, deixava claro que resistir era impossível. Mattel acariciava suavemente seu rosto, e mesmo assim os pensamentos de Louis se tornavam ainda mais confusos. Mesmo que eu não estivesse esperando um filho, nada disso iria funcionar. Ele gosta de outra pessoa. Eu sou apenas uma substituição. Louis repousou o rosto sobre o peito da Alteza, tentando encontrar forças para acreditar nisso, mas algo dentro dele gritava diferente. Quando finalmente quebrou o silêncio, sua voz saiu baixa. Você disse que isso era um jogo, ele vai acabar em breve? Deitado ao seu lado, Mattel ergueu o olhar e respondeu com serenidade. Acho que sim, se tudo correr bem. Então, isso termina quando capturarmos o criminoso da corda? Provavelmente. O olhar firme da Alteza o atravessou. Por quê? Quer que acabe logo? Louis desviou os olhos, sem coragem de responder. Para ele tanto faz, é só um jogo. E eu? Apenas alguém parecido com a pessoa que ele ama. Tentando afastar o peso daquelas palavras, Louis deixou escapar um sorriso triste. Sempre quis saber como seria tocar seus cabelos. A lembrança trouxe uma pontada de melancolia. Ele nunca me olhou daquele jeito, até agora. Mas os pensamentos foram interrompidos por algo inesperado. Um movimento súbito, dentro dele. O coração disparou. O bebê estava se mexendo. Ele sentiu? Não, por favor, não agora. Olhou para cima, aflito, apenas para encontrar a Alteza dormindo tranquilamente. Um suspiro de alívio escapou. Ele está dormindo. Afastou-se por um instante, mas logo Mattel o puxou de volta para perto, encostando-se outra vez. Fechou os olhos, enquanto a mesma ideia insistia, preciso dar um jeito nisso. Mas então, aquela imagem voltou, o pequeno dragão chorando em seu sonho. O aperto no peito o fez desistir de qualquer decisão imediata. Não agora, não consigo. E, assim, adormeceu novamente ao lado dele. Enquanto Louis se entregava ao sono, do outro lado do quarto a Alteza despertava. Ergueu-se com calma, observando o capitão adormecido. Um sorriso sutil surgiu em seus lábios antes de deixar o quarto. Do lado de fora, o mordomo e criados o receberam com reverência. Ele caminhou firme pelo corredor, acompanhado por Benedict, seu fiel mordomo. Traga Peter Elvin, o médico que cuidou de Louis. Ordenou com voz baixa, mas carregada de intenção. Algum problema, Vossa Alteza? Questionou o mordomo, apreensivo. O príncipe não respondeu. Em sua mente, as peças começavam a se encaixar, os enjoos, a compulsão por comida, o cansaço, e agora aquele movimento na barriga. Um leve sorriso curvou seus lábios enquanto pensava. Louis Alexeev. Você está grávido. Alguns instantes mais tarde, no quarto real Louis despertou devagar. Ainda meio sonolento, ergueu-se na cama e lançou o olhar para o lado. Vossa Alteza já não estava mais ali. O espaço ao seu lado estava vazio e silencioso. Ele permaneceu alguns segundos absorvendo a tranquilidade do quarto, sentindo o ar fresco que entrava pelas janelas, antes de se levantar para seguir seu caminho. A noite se espalhava pelas ruas silenciosas, quebrada apenas pelo som constante do casco do cavalo e pelo leve balanço da lamparina que Sabrina carregava, iluminando sombras tênues nas paredes antigas. Louis caminhava ao lado dela,
puxando com cuidado seu próprio cavalo, atento a cada som estranho que surgia nos becos escuros. Esses últimos dias têm sido um caos, comentou Sabrina, a voz baixa, mas carregada de tensão. E ainda temos o criminoso à solta. Ela lançou um olhar curioso para ele. E quanto ao seu rosto? Está tudo bem? Louis desviou os olhos, envergonhado, enquanto esfregava o rosto. Caí, descendo da carruagem. Então aterrissou com o rosto em grande estilo, hein? Comentou Sabrina. Ele forçou um pequeno sorriso, mas logo se sentiu constrangido. O clima mudou quando ela falou novamente. Eu pedi férias. Louis ficou surpreso. Quando? Terça-feira da próxima semana. Preciso de um lugar para ficar por um mês, respondeu ela, seguindo com o cavalo. As palavras ecoaram na mente de Louis, que percebeu o peso do tempo, exatamente o período que ele havia planejado para lidar com seus próprios dilemas. Enquanto avançavam pelas ruas silenciosas, Sabrina observava cada movimento de Louis. Ela ousou perguntar. Por que insiste em manter essa criança? Ele hesitou, desviando o olhar para o chão. Não é tão simples. Mas ela continuou, firme, sem deixar espaço para evasivas. Você já está próximo dos 5 meses. Peter encontrou um médico em Tahara. Não dá mais para adiar. A mente de Louis voltou à imagem do pequeno dragão do sonho, a criatura que simbolizava o bebê que crescia dentro dele. Não quero ter esse bebê, mas também não posso simplesmente me desfazer dele, pensou. As palavras escaparam quase sem controle. Sabrina, acho que estou apaixonado pela Alteza. Ela parou abruptamente, surpresa e confusa. Como assim? Ele baixou os olhos, o rosto corado de vergonha. Desculpe. Sabrina respirou fundo, tentando conter a surpresa. Confesso que já imaginava que algo assim poderia acontecer, mas não tão rápido. Louis ergueu os olhos, incrédulo. Já suspeitava? Quando disse que te vi sair do baile de máscaras com o Duque Vyton, seu olhar parecia diferente, como se desejasse outra pessoa. A voz dela carregava uma mistura de decepção e compreensão. Ele permaneceu em silêncio, perdido em pensamentos, o coração apertado, enquanto continuavam seu percurso noturno, cada passo trazendo novas reflexões sobre seus sentimentos e o que o futuro poderia reservar. De repente, um som quebra a calmaria. Cascos de cavalos ecoam pelo beco, cada passo metálico vibrando no chão. Sabrina ergue a mão em um gesto brusco, pedindo silêncio. O ar fica pesado. Louis prende a respiração. Ele conhece esse som, é o mesmo que o suspeito Ryan Veeden mencionou. Entre as sombras, uma carruagem surge lentamente, os cavalos relinchando enquanto avançam pela rua estreita. Louis e Sabrina se escondem, atentos. O olhar do capitão se fixa nos detalhes, o suor escorrendo pelo rosto, o coração acelerado. Por que ele parou aqui? A porta da carruagem se abre com um rangido. Um homem de capuz negro salta para o chão. Movimentos rápidos, calculados. Ele caminha até a traseira do veículo, e arrasta algo pesado. Louis sente o gelo na espinha quando percebe, é um corpo. Em um impulso, ele monta no cavalo, pronto para agir. Mas o encapuzado percebe a presença deles e, num movimento desesperado, volta para dentro da carruagem. Os cavalos disparam em disparada, levantando poeira pelo beco. Sabrina não hesita. Com a arma em mãos, avança alguns passos e grita, a voz cortando o silêncio. Em nome de Sua Majestade, pare agora. Mas o inimigo não obedece. A carruagem avança sem frear. Um dos cavalos, em meio ao caos, golpeia Sabrina com as patas dianteiras. Ela cai com força no chão, o impacto tirando-lhe o fôlego. Ainda assim, com uma determinação feroz, ela se ergue e dispara 2 vezes contra a traseira da carruagem. Louis se aproxima, mas Sabrina, ofegante, apenas grita. Vá. Pegue-o. Eu estou bem. Louis dispara em perseguição, o cavalo galopando como uma flecha. A distância entre ele e a carruagem diminui.
Ele estende a mão, quase alcançando a lateral do veículo. Mas, do nada, uma mão surge pela abertura traseira, segurando uma arma. O disparo rasga o ar. O projétil atinge o cavalo de Louis, que tropeça e o lança ao chão com violência. O capitão rola, sente a dor, mas força o corpo a se erguer. A carruagem some entre as vielas, deixando apenas o som distante dos cascos. Com a respiração pesada, ele murmura para si. Uma arma, ninguém consegue uma dessas sem autorização da corte real. Um soldado surge, guiando outro cavalo. Capitão Louis. O que está fazendo aqui? Louis não perde tempo. Puxa as rédeas, monta no animal e parte em disparada na mesma direção. A perseguição o leva até uma encruzilhada onde duas trilhas de rodas cortam o chão. Ele puxa o freio, o coração pulsando. Duas direções. Duas mansões. De um lado, a residência do Duque Vyton. Do outro, a propriedade do Marquês Alau. Ambos estavam no baile de máscaras 4 meses atrás. Ambos são jovens, ricos, e possíveis suspeitos do que aconteceu naquela noite. As palavras de Sabrina ecoam na mente. Eu vi você sair com o Duque Vyton. Mas a amante do Duque Sérgio jurou tê-lo visto com um homem ruivo, o Marquês Alau. Louis respira fundo. Cada pista aponta para um deles. Cada detalhe confirma que o assassino é alguém com poder suficiente para pagar fortunas e desviar a investigação. Ele aperta a mão contra o abdômen, a mente tomada por um único pensamento. Se o culpado está em uma dessas mansões, então o bebê que carrego no ventre pode ser de um criminoso. Antes que pudesse agir, Sabrina chegou ofegante. Levaram Peter. Os Cavaleiros Reais, ordem direta da Alteza. O quê? Louis sentiu o mundo girar. Sem perder um instante, ele disparou em direção ao local onde os Cavaleiros Reais haviam levado Peter. O suor escorria pelo seu rosto, mas ele não podia hesitar. Enquanto corria, pensava. Os Cavaleiros da Primeira Guarda, se alguém se rebela contra a família real, o castigo é severo, a forca ou a destruição de toda a família. Ele mantinha a mente firme no objetivo, proteger Peter. Ao abrir a grande porta da sala, Louis se deparou com os Cavaleiros Reais sentados ao redor de uma imponente mesa de madeira escura. O clima ali era pesado, silencioso, quase intimidante. Cada gesto, cada olhar, transmitia autoridade e disciplina. Sem se deixar abater, ele caminhou decidido, até Pauline, a cavaleira de semblante rígido. Pauline, ouvi dizer que Peter está sob custódia de vocês. Sua voz saiu firme, mas havia uma inquietação difícil de esconder. Ela manteve uma expressão séria, desviando o olhar. Não posso fornecer essas informações, senhor. É confidencial. Louis sentiu os punhos se fecharem por instinto. Peter só tentou me proteger, não pode pagar por isso. Ele não mentiu por maldade. Então me responda apenas uma coisa: é verdade que o acusaram de enganar o príncipe herdeiro? Insistiu, a voz carregando um peso quase desesperado. Pauline permaneceu irredutível. Já disse, isso é confidencial. O silêncio seguinte pareceu durar uma eternidade. Louis inspirou fundo, controlando a raiva e o medo que ameaçavam dominá-lo. Não podia perder mais tempo ali. Saiu com passos rápidos, decidido a enfrentar a única pessoa capaz de dar respostas, Vossa Alteza. Os corredores do palácio se abriram diante dele, grandiosos e silenciosos. Criados paravam suas tarefas para fazer reverências enquanto ele avançava, com a determinação gravada no olhar. Ao final do extenso corredor, 2 portas foram abertas com solenidade. Do outro lado, Vossa Alteza estava sentado, concentrado em um documento, irradiando calma, mas uma calma que escondia algo mais profundo. Quando Louis entrou, o príncipe ergueu os olhos para ele. Havia uma mistura de autoridade e preocupação naquele olhar que fez o coração do capitão disparar. Louis, o que aconteceu com você? Perguntou, afastando o papel e fixando nele uma atenção cortante. Louis tentou forçar um sorriso breve,
como se quisesse suavizar o momento, mas seus olhos vacilaram. O leve suor que descia por seu rosto revelava o nervosismo que ele não conseguia esconder. Foi apenas um acidente durante a perseguição ao criminoso. Nada grave, só alguns ferimentos. A Alteza se levantou lentamente, com um gesto delicado, segurou o queixo de Louis, fazendo-o encarar seus olhos. A voz veio baixa, mas carregada de significado. Você sabe que isso não é apenas sobre um machucado, não é? Nesse instante, Louis sentiu o peso da verdade despontar. Não havia mais como esconder. A tensão que preenchia a sala era quase palpável, como se cada respiração revelasse um segredo prestes a ser exposto. Louis permanecia parado, o olhar baixo, perdido em pensamentos turbulentos. Meu Deus, ele já sabe, pensava, sentindo o rosto queimar de constrangimento. Tentou desviar o assunto, mas não pôde evitar o embaraço. Eu estou bem, murmurou, quase inaudível. A Alteza sorriu com a reação dele, mantendo a calma de quem observa algo precioso se revelar. Você estava com os Cavaleiros Reais, não é? Louis respirou fundo. Sim, Vossa Alteza. Sei que foi um grande erro, mas Peter não teve intenção de enganar você. Ele não teve outra alternativa além da mentira. A Alteza segurou os papéis com firmeza, mas sem rigidez. Certamente não, ele não teve essa intenção. Então a pergunta que pairava no ar. E este bebê, de quem é? Seu amigo não me disse nada, então não pude investigar direito. Na última vez, eu já sabia que você se envolvia com outras pessoas, mas descobrir que está grávido, confesso que me surpreendeu. Louis engoliu seco, perdido. Lembrava-se claramente de cada momento. A única vez que estive com ele foi naquele dia da estufa, então não pode ser dele. Esse bebê é meu? Insistiu a Alteza. Claro que não, eu engravidei antes, respondeu Louis, ainda cabisbaixo. A Alteza virou o olhar para ele, sério. Você tem certeza? Louis apenas baixou os olhos, afundado em pensamentos. Mesmo se não estivesse grávido, ele poderia pensar que sou apenas um companheiro sexual. Será que está com raiva de mim por isso? Mattel não cedeu. Então, quem é o pai desta criança? Louis tentou desviar. Por que precisamos falar sobre isso? O olhar firme do príncipe respondeu por si só. Não importa quem seja. Ele estendeu uma carta. Louis leu atentamente. Janice Lian, Rua 22, Terarra, licença médica confirmada. A cirurgia pode ser realizada. A Alteza aproximou-se, medindo cada palavra. Quanto tempo você pediu de férias? Louis respondeu, surpreso, 1 mês, planejei ir para Terarra. Não permitirei que vá para um lugar perigoso. Realize tudo aqui, em segredo, sem cruzar a fronteira, disse, acariciando sua orelha com delicadeza firme. Louis pensou, por que ele está tentando me ajudar? O príncipe percebeu seu olhar e continuou. Você não quer fazer a cirurgia? Não, ainda não decidi, murmurou Louis. O olhar da Alteza tornou-se intenso. Ainda não decidiu. Está pensando em contar ao pai do bebê? Isso eu não vou permitir. Louis recuou, assustado. A Alteza não hesitou, aproximando-se mais. Louis, não fuja de mim. Isso me enlouquece. Me conte o que pensa. Louis sentiu o toque firme, as mãos que acariciavam seu rosto, e o corpo inteiro se enrijeceu. Ainda não tomei uma decisão, não posso fazer a cirurgia, mas também não sei se posso lidar com isso, pensava, confuso. A Alteza continuou, firme, mas suave. Se quiser fazer a cirurgia, terá 1 mês. Mas se decidir dar à luz e criar, levará anos até voltar. Já pensou nisso? Talvez já tenha decidido manter a criança. Ele se aproximou, apertando o ombro de Louis e sussurrou. 1 mês é longo, mas seriam vários anos, você poderia se estabelecer lá. Claro, esse é seu doce sonho, fugir de mim. Mattel avançou de repente, aproximando-se com um gesto firme.
Seus lábios tocaram os de Louis em um beijo inesperado, roubando-lhe o fôlego e deixando-o completamente surpreso. Antes que pudesse reagir, a Alteza segurou seu braço com determinação, aproximando-se ainda mais. O movimento fez Louis perder o equilíbrio e cair sobre a cama, com os olhos arregalados e o rosto ruborizado. O olhar da Alteza era profundo, quase desafiador. Por que me olha assim? Acha mesmo que vou permitir que me deixe outra vez? Louis mordeu os lábios, sentindo o coração disparar. O toque dele percorria sua pele com firmeza, enquanto sua voz soava baixa, carregada de tensão. Disse que estava bem, até recusou o atendimento médico. Os dedos da Alteza deslizaram até o joelho machucado, pressionando-o levemente, fazendo Louis prender a respiração. O príncipe inclinou-se mais, a voz grave e controlada. A culpa é minha, por ter acreditado em você, mesmo quando percebia suas mentiras. Louis tentou segurar a mão dele, implorando com os olhos para que parasse, mas a Alteza prendeu seu braço acima da cabeça, imobilizando-o com um gesto rápido. Então, com os rostos a poucos centímetros, ele murmurou com intensidade: Louis, não fuja de mim. A verdade veio à tona, e Louis está perdido entre medo e desejo. Mattel avança com firmeza, suas palavras cortando como lâmina no silêncio. Louis, não fuja de mim. O que acontecerá quando amor e poder colidirem? Descubra no próximo capítulo dessa história de segredos e escolhas impossíveis. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!